Bom dia a todos. Lembrando que somente com estudo e educação, mesmo que a educação não seja de alto nível, a gente sempre pode estar procurando mais lendo o livro, respeitando o pai e a mãe, os professores, e fazendo desse local aqui o futuro de vocês. Porque se a gente levar às vezes tudo só na brincadeira, tem muita gente nesse exato momento que estão já fazendo pré-vestibular para a faculdade, e amanhã depois como que a gente vai debater com eles aí nos grandes cargos. Então eu estava aqui para falar de hip hop, sou pai da Camila, com muito orgulho, amo muito. E vocês aí que não sabem do hip hop, muita coisa que a gente tem aqui para tirar dúvida de vocês, que o rap, ele é ritmo e poesia, ele é dentro da cultura hip hop que tem os 4 elementos, que é o grafite, que é os desenhos, é o manifesto que a gente faz via escrita, o MC que canta, o DJ e o B-Boy, que no caso é a dança. Ok, bom dia a todos, satisfação imensa estar aqui. E para mim é um orgulho imenso, porque você vê como que as coisas mudam. Eu, quando eu comecei no movimento hip hop, comecei como DJ aos 15 anos, jamais eu imaginava que um dia eu ia me deparar com uma situação tão satisfatória e tão especial, que é o caso de estar com a minha filha, com a minha filhada aqui presente nessa sala de aula. Então, para mim, já valeu por hoje estar aqui hoje, aqui é uma satisfação, porque é de geração em geração. Bom, cultura hip hop só tem a agregar coisas boas, como o Nando, o Lee acabou de mencionar aí, são os 4 elementos: DJ, MC, os b-boys, as girls e os grafiteiros. Ultimamente a gente tem visto que está surgindo o 5º elemento, que é o beatbox, que muitas das vezes eles se esquecem de citar, e também faz parte também da cultura hip hop. Então, a gente só quer agradecer aí, a gente vai passar aí a bola aí pro nosso simpático Pedro aí para dar continuidade aí nessa palestra. Hoje muitos tocam do groove, tocam música do lugar, era um local que se reunia, trocava informação, diversidade cultural, informação, e formou o início da cultura hip hop, certo, DJ? Aproveitando aí enquanto ele está fazendo aí os ajustes técnicos aí, para daqui a pouco a gente passar algumas filmagens, fazer os comentários dos intervalos, vocês podem nos encontrar e trocar uma ideia. A gente está no Facebook, www.facebook.com/ideologia fatal. Também tem o Face também do Black Nandão, do Lee e também eu, DJ Rick. Também vocês podem ver alguns vídeos, procurar saber alguma coisa aí também no YouTube. Só digitar lá Ideologia Fatal no Google. Tem bastante coisa legal, coisa bacana, para vocês terem um pouco do conhecimento do nosso trabalho, que é levado com muito orgulho, muita satisfação, um trabalho muito sério aí, e só tem a agregar coisas boas para vocês. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós fomos transformados pela cultura hip hop. Às vezes vocês veem por aí, não é só o lado da dança, de dançar, tirar uma onda, do lado da música, de ouvir, ou depende do grafite, de fazer uma arte lá e ficar lá, entendeu? Não. A cultura hip hop, se você levar a sério e ver mesmo do lado positivo, ela transforma várias jovens, várias pessoas, principalmente os menos favorecidos, porque a gente veio de lugares onde a gente tinha tudo para ser, de repente, um mau elemento, e a cultura hip hop resgatou, tirou a gente daquela visão, daquela postura, porque infelizmente muitos jovens estão hoje na periferia, envolvidos com o crack, com a droga, com o assalto. Infelizmente não tem do que se espelhar em coisas boas. E às vezes você vê muitos moleques aí envolvidos com o tráfico, infelizmente vai ter a vida curta. Até o Mano Brown na música fala: quer parar para pensar, você quer viver pouco como um rei ou muito como um Zé? Na realidade, nós fomos o Zé que ele cita na música, que caminhamos para o lado bem. E aqueles que se achavam o rei, infelizmente, morreram, faleceram, estão aí presos nas cadeias, estão sofrendo porque ignorância própria, quis
caminhar para o lado errado, se envolver com as coisas erradas, às vezes até debocharam da gente, esse lance do rap e tal, se aí não dá futuro, não leva a nada. Na verdade, o rap é a transformação. O rap é uma maneira de fazer o que? Você ter uma atitude, ter uma boa conduta e você ser um cidadão de bem. O movimento hip hop é isso. E no começo do rap, ele foi muito discriminado, porque o rap ele veio de uma forma de protesto, uma forma de denúncia, combater assim o abuso da polícia, da forma de tratar os jovens, tanto na abordagem, na periferia já tinha aquela visão que eles chegavam escrachando, batendo na cara, e o rap lutou contra tudo isso, batendo de frente, mostrando o lado positivo, mostrando que o rap pode salvar, o rap ele pode gerar uma nova opção de vida para você, porque tem muitas pessoas que, se a gente pesquisar na internet, foram salvas pelo rap. Hoje temos o rap como direção de vida. Nós estamos aí há muito tempo aí no rap, graças a Deus, um amor que une as nossas lutas contra a nossa diferença, porque o rap ele une classe social, etnia, cor, credo, qualquer tipo de atividade. Por quê? Você pode se descobrir o seu talento na dança, você pode expressar o seu sentimento no grafite, você pode desabafar o seu descontentamento numa letra, você pode DJ. Hoje, antes o DJ era na picape, hoje tem muitos DJ que é fácil, pega no pendrive e toca. Mas se você pesquisar aí atrás, tinha um fundamento em você ser um DJ, porque você era oprimido. Essa opressão que estamos tendo na rua, esse cotidiano violento, ele sempre teve. O rap veio para combater isso, porque às vezes você saía na rua todo arrumado, não devia nada, tomava um tapa na cara, aí você não tinha como desabafar. Você ia desabafar como? Fazendo letra, fazendo rima. E hoje a gente está com internet, hoje a gente tem livros, hoje a gente tem informação. Insisto, aprendizagem de vida. Até bula de remédio é bom a gente ler livro. A gente, cada vez que a gente lê, a gente está aprendendo alguma coisa, a gente guarda alguma coisa. Esses momentos aqui da escola aqui, quando a gente luta para chegar logo no terceiro, e quando chegar no terceiro vocês vão estar com saudade do oitavo. E nós estamos aí, se tiver alguma pergunta. Se tiver alguma dúvida sobre o hip hop aí, pode ficar à vontade aí. A gente vai passar alguns vídeos aqui que vai falar desde o início da cultura hip hop até os rappers atual de hoje, toda a história que de repente veio lá da África, veio de origem lá dos Estados Unidos, mas de uma forma de protesto, uma forma de criticar nossos direitos, e sem paz não há justiça. Bom, próximo vídeo é referente aos DJs. Referente aos DJs, né? Hoje a gente vê aí, com toda essa tecnologia aí, existe até um programa chamado DJ Virtual, justamente para não depender de ter ali um DJ ali para estar tocando ali. Só que o verdadeiro DJ é aquele DJ que toca com toca-disco, que mantém a cultura. Ele usa sim a tecnologia que veio para auxiliar ele, para facilitar o seu trabalho. Então a grande diferença do DJ de hip hop, de rap, e o cara que quer manter mesmo ali aquela tradição, o cara vai mostrar a arte dele nos toca-disco. Ele usa a tecnologia como um auxílio. E hoje em dia a gente vê por aí, o cara fala, vou tocar. Beleza, o cara chega lá, grava o seu set, grava 2 horas, 3 horas de pendrive e põe lá pra rolar e sai pra dançar, se divertir. Isso não é DJ. Na realidade é um desserviço que está acontecendo. O verdadeiro DJ ele coloca lá os toca-discos, toca o vinil, usa a tecnologia como um auxílio para melhorar e facilitar o seu trabalho. Então a gente vai mostrar aqui uma performance aí de um dos melhores DJs aí dos últimos tempos. Inclusive eu tive aí a oportunidade aí também, aí eu participei no ano de 2001 do Hip Hop DJ 2001 e ele foi um concorrente junto comigo. Infelizmente eu participei e no dia a minha performance lá deu um pouco errado, eu estava um pouco nervoso, meio tenso.
Mas foi satisfatório porque o Li e o Nando sabem, nos anos 90, tinha muitas equipes de bailes aqui na região, inclusive a gente fazia bastante bailes para a formatura, que era uma maneira de arrecadar recursos para realizar a formatura no final do ano dos alunos. Existiam várias festas, vários bailes, e tinham vários DJs. E a gente, como chegou um pouco depois desses DJs, a gente era um pouco meio que excluído. Então, quando chegava no final do ano, os caras se reuniam aos melhores da Zona Oeste do Rio Pequeno. E às vezes a gente ficava do lado de fora. E aí, em 2001, foi tipo uma resposta para esses DJs aí, que muitos pararam e eu continuo na ativa até hoje, graças a Deus. Porque, como eu disse, eu levo a cultura hip hop como uma filosofia de rua, né? Uma filosofia de vida. Então, foi um negócio assim, super satisfatório estar participando desse campeonato, porque cadê os melhores DJ? Os melhores DJ que participou do campeonato lá não participou, e de repente eu, humildemente, representando a camisa da Ideologia Fatal, estava lá envolvido no Hip Hop DJ em 2001 e tive aí a honra também de estar concorrendo com os melhores DJs aí da atualidade, que é o DJ Cia. Então vocês vão ver aí esse vídeo aí, vão ver um pouquinho da técnica que o DJ pode fazer. E aí, no percorrer aí, depois de 5 minutos aí de performance. Então, vamos se ligar no vídeo aí. Então, esse aí foi a performance aí dos melhores DJs da atualidade, de DJ Cia, saiu diretamente lá de Pirituba, qual que era a quebrada lá? Carapicuíba. Começou assim, na humildade, e hoje é reconhecido mundialmente. Ele faz várias palestras, várias turnês pelo mundo todo, divulgando aí o rap nacional. Inclusive, atualmente ele está trabalhando com o Mano Brown e o São Jorge. Então, a gente pegou esse vídeo, é só pra vocês terem uma base do que é um DJ. O DJ é mais ou menos isso daí. Tem a tecnologia, mais uma vez frisando, mas tecnologia veio para auxiliar e não veio para de repente a gente esquecer do talento do verdadeiro DJ. Porque o verdadeiro DJ ele pesquisa a música. Hoje em dia vocês curtem aí, que nem vocês estão curtindo aí de repente o funk, curtindo músicas eletrônicas, mas muitos DJs pesquisam aquela música, pegam a música do Nordeste, pegam a música sertaneja, eles pegam um sampler de vários artistas antigos e eles resgatam. Então eles colocam à tona novamente aquele sucesso antigo, ele coloca para que essa música aí seja reverenciada novamente aí na atualidade, certo? Devido um pouco ao horário, a gente está aberto às perguntas aí, o professor Pedro aí pode iniciar aí.
Depois a gente vai passar um vídeo nosso, que nós somos aqui da comunidade ao lado, São Domingo, 1010, Rodizé, São Remo. E a gente pede para vocês procurar a gente aí nas redes sociais, dar uma fortalecida, ajuda nós, compartilham. E quem quiser alguma pergunta aí, esperamos ter esclarecido algumas dúvidas sobre o hip hop. Por exemplo, você falou do soul, né? Dos bailes blacks, do baile soul, enfim, da música soul, no Rio de Janeiro. Você falou também do Furacão 2000, né? Isso. Um baile que é muito conhecido no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de ir lá. E hoje o Furacão 2000, ele toca funk, né? E muito do funk que a galera curte hoje em dia, toca no Furacão 2000. Quero saber se existe uma proximidade lá na origem, lá quando tudo começou, do funk que eles ouvem hoje, que a maioria deles gosta, pro rap. Bom, eu costumo dizer assim, porque eu não gosto de julgar nem discriminar nenhuma tendência musical. Mas o Furacão 2000 ele começou com o funk, porque o funk veio do James Brown, o soul, a dança. Hoje em dia, na performance, porque tudo está evoluído, desde a aparelhagem até o nível financeiro. Então o que acontece? Hoje em dia o funk não chega nem perto do que era antigamente. Porque antes tinha a roda de funk, tinha os passos de funk. Hoje em dia tem o quê? Tem letras abusivas, letras explícitas, e isso gera dinheiro, gera riqueza. Tanto que o mesmo fundador da Furacão é o mesmo de hoje, só que ele mudou a ideologia, mudou o pensamento, mudou a forma de trabalhar, investiu nesse funk, que hoje em dia tem diversas denominações, mas é o funk atual que interfere a nova juventude, a nova geração, mas não tem nada a ver com o funk antigo, nem as batidas, nem os beats, nem os hits. Mas tem proximidade com o rap? Ou então, o funk, assim, eu acredito, eu não sei, mas a ideia que eu tive vendo o vídeo era que existia o funk do soul, e aí, a partir do funk do soul, tinha uma história, por quê? Porque no começo o funk tinha a dança, aí a dança se inspirava dentro do hip hop, que é o break, que é o b-boy. Hoje não tem nada a ver o rap com o funk, por quê? Porque o rap ele quer passar uma mensagem positiva, ele quer passar uma mensagem de construção. De repente a gente tem algum amigo que está viciado em droga e a gente do rap quer dar uma ideia. Pô, meu, se você continuar nesse caminho, a inicial do seu futuro é caixão ou cadeia. O funk, ele já ostenta a ostentação, que você tem que ter Ronald, que você tem que estar com o moleque no pé, que você tem que estar com a bombeta. Aí o moleque se depara com a realidade dele, chega na casa dele, no quarto dele, no mundo dele. Puta, mas eu não tenho essa bombeta, eu não tenho uma moto, eu não tenho esse Nike. Olha ao redor, não tem condições. Ele se inspira em quem está mais perto. Quem está mais perto é o quê? É o nosso cotidiano. Infelizmente, nas nossas comunidades, a gente não tem um telecentro, não tem uma casa de cultura. Aí você vai se deparar com quem? Com os meninos que fazem corre. Aí o cara olha, pô, mas o cara tá de Nike, tá de boné, pega várias menininhas. Pô, eu quero ser ele. Ele vai se inspirar nele. E as músicas ostentam o mundo círculo vicioso de quem está vivendo aquela situação, entre aspas, aquele mundinho fechado, que é o funk, porque eu quero estar de Ronald, eu quero estar com uma bombeta da hora, não quero nem saber de ir para a escola. E é ao contrário que o rap prega, porque o rap é transformação, o rap é ritmo e poesia. O funk também tem rima, tem muitos funk aí que passam as mensagens positivas, que foi o começo do Miami, que tinha algumas letras que eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela que eu nasci. Só que hoje já não está assim. Eles falam, vou dar um rolê de Hayakuza, só que a pessoa às vezes não tem nem a noção do que é uma Hayakuza, o que é um megangue, como que faz para conseguir aquilo. Aí acaba tendo uma ilicitação com ostentação e o futuro é triste. Mas pode-se dizer que eles começaram juntos, assim, o funk e o rap, a partir do soul, começaram juntos, aí depois cada um tomou um caminho diferente? Ou eles já... Então, porque o funk ele veio com a batida, né? A batida, a dança. O rap já veio com o rap falado. E o funk, nos anos 90, era tido como Miami. Então eles já tinham outros segmentos. Tanto que é difícil você ver baile funk com um grupo de reggae. Era Miami Bass. Entendeu? Que era o Miami Bass que eles estavam dizendo. Então,
eles começaram junto no rap da forma da dança, porque o rap usava as batidas do funk para cantar. Aí o funk já foi se tornando independente por esse lado pejorativo das letras, da ostentação. Alguém tem uma pergunta para fazer para eles aí? Pode falar, ninguém morde. Deixa a timidez e fique à vontade. Pode perguntar. Então, só acrescentando, no lance do funk, o funk surgiu tipo assim, como ele comentou, né? Se vocês podem até fazer pesquisas, no final dos anos 80, lá para 86, 87, já existiam alguns ritmos que a gente chamava de Miami Beat, que era a batida do funk. Se você pesquisar Tony Garcia, Noel, agora não me recordo o nome dos outros artistas. Eu tenho alguns vinis em casa guardados, mas como são média quase 5 mil vinis, então pra você lembrar, é muita coisa na cabeça. Então essa época já começou a surgir esse Miami Beat. Aí teve um nosso amigo chamado DJ Malboro, que foi um DJ brasileiro, um dos pioneiros, na mesma época do Iraí Campos, DJ Cuca e tal. Essa galera, ele começou a introduzir esse Miami Beat com o rap do Rio. E aí ficou um rap um pouco diferenciado do rap paulista. O rap do Rio ficou um pouco mais acelerado e o paulista um pouquinho mais cadenciado. E aí foi aonde começou o Funk Rio. Que aí foi justamente nessa época da Furacão 2000 e tinha uma outra equipe também de grande porte lá no Rio, que as festas dos caras lá é monstro, como você falou. É festa para 10 mil, 15 mil pessoas no puta do salão. E aí foi onde surgiu o Funk Rio, só que eles não falavam, poucos falavam de protesto, faziam uma coisa mais alegre. E aí começou a fazer esse diferencial, São Paulo e Rio. Aí foi onde foi batizado o Funk Rio. Aí começou com essa potência e hoje está numa forma assim que, como eu digo, é uma música que contagia, é uma música que acaba divertindo, mas a minha opinião, eu não estou generalizando, é a minha opinião. Eu acho um desserviço porque são músicas que acabam desmoralizando as mulheres. E também, infelizmente, alguns usam dessa oportunidade, como está no Ibope, está no boom, acabam fazendo letras que fazem apologia ao crime. Então nós, que somos ideologia fatal, fazemos um rap consciente. O que acontece? A gente entra nesse contraste com eles devido a isso, porque a gente faz uma letra consciente e a maioria deles hoje estão fazendo músicas para ostentação. Então, na minha opinião, é um desserviço, porque eles poderiam aproveitar esse boom e começar a fazer letras para fazer essa juventude pensante. Eu cresci ouvindo Legião Urbana, músicas que de repente não tem muito a ver com o nosso ritmo. Raul Seixas. Então são músicas que vão viver eternamente, porque são músicas que fazem você pensar. Pô, mas por que o Renato Russo está falando isso? Por que o Raul Seixas está protestando aquilo? E fazem com que os jovens, as pessoas, vão pesquisar, procurar saber como é que era a atitude da polícia nos anos 80, nos anos 70. Pô, mas por que hoje é assim? Sempre foi assim. Só que de uma forma meia mascarada. Só que agora, devido a gente ter tecnologia, então a gente pega tudo nos frases. E na época já existia isso, e já tinham grupos que já falavam disso. Então é mais ou menos a minha opinião, falando um pouco sobre essa questão. Última coisa, já que eles não fizeram a pergunta, em várias salas eu ouvi deles, assim, o hip hop se dança e o rap não se dança. Queria que vocês falassem um pouquinho do que é o rap, qual a diferença do rap. Né? Eles acham que é uma coisa afastada, diferente. Né? E existe dança, né, no rap? Bom, a dança específica do rap é o b-boy, que no caso se ingere nos 4 elementos do hip hop, que são os passos, os moinhos e tal. O rap ele é uma forma mais de reflexão. Então quando você está cantando um rap, a pessoa mais presta atenção, mas a partir do momento que está um para lá, um para cá, na ginga, você acaba dançando, mas não com a mesma intensidade de outras tendências musicais. Então eu posso dizer sim que o rap é mais reflexão.
certo? O rap é mais você prestar atenção, mas dá pra se dançar assim. Tem bastante rap dançante, bastante rap que dá pra você fazer uns passinhos. Tem várias vertentes do rap agora. Várias vertentes do rap. E eu costumo dizer, a diferença pra mim entre o rap e o funk é que o funk é diversão e o rap é conscientização. Amanhã nós vamos estar aqui e pedimos a vocês aí, muito obrigado por vocês receberem a gente aqui, entendeu? Obrigado. Memorável para nós, agradecer a todos que ajudaram, principalmente o professor Pedro, uma salva de palmas aí para ele aí. Eu acho que se tivesse mais 10 professores igual ele em cada escola, eu acho que a gente teria mais exemplos como esse, vários debates, que isso são muito bom. Vamos deixar o nosso trabalho aqui, o tempo já está dando curto, espero que você goste. E nos procure nas redes sociais.